Que várias rainhas inglesas entraram para a história, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba é que a esposa do rei Charles I arrecadou fundos para a guerra, comprou armas e liderou exércitos durante a Guerra Civil Inglesa. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de Henrietta Maria, a esposa de Charles I da Inglaterra. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal, se é novo por aqui já vai se inscrevendo, e se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o professor Danilo e se você gosta de história já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso então, bora pro vídeo. 16 navios de guerra caçaram Henrietta Maria através de um tempestuoso Mar do Norte. Em fevereiro de 1643, 40 anos após a Era de Ouro Elizabetana, a Inglaterra estava em guerra consigo mesma. Charles I estava lutando contra as forças do parlamento e sua marinha queria capturar sua rainha quando ela voltava para a Inglaterra de uma missão diplomática na Holanda. O mau tempo encobriu seu desembarque na costa de Yorkshire, mas Henrietta Maria ainda não estava segura. Às 5 da manhã, a marinha do parlamento se aproximou de onde a rainha estava e atirou na cabana onde ela dormia. As bolas estavam assobiando em cima de mim, disse ela a Charles. Ela pegou suas roupas e correu com suas damas para o abrigo de uma vala. Passaram-se 2 horas antes que a maré virasse e os navios do parlamento fossem forçados a voltar ao mar. Nenhuma outra princesa da Europa teve que enfrentar tais perigos. Mas Henrietta Maria era filha do guerreiro Henrique IV da França. E não puxou apenas a coragem do pai, mas também tinha inteligência infinita e uma mente brilhante. Lembrou um cortesão francês. No entanto, não é assim que a história lembra. A reputação de Henrietta Maria está perdida no olho de uma tempestade de clichês sexistas. No século XVII, as mulheres eram consideradas criaturas de emoção, não de razão. E muitas vezes parece que Henrietta Maria nunca teve permissão para crescer, desde a infância até a estrategista política madura que se tornou. Quando Henrietta Maria chegou à Inglaterra em 1625, ela foi a primeira princesa francesa a se casar com um rei inglês desde que Margaret de Anjou se casou com Henrique VI em 1445. Como Margaret, Henrietta tinha apenas 15 anos e era considerada a filha do inimigo. Em 1445, a Inglaterra estava perdendo a Guerra dos 100 Anos contra a França. Em 1625, o cenário era outro. Os correligionários protestantes da Inglaterra estavam sendo derrotados na Europa pelas forças da Contra-Reforma. A nova rainha católica da Inglaterra foi descrita como uma criatura adorável, com olhos grandes e negros, e dentes bonitos e boca grande e bem feita. Mas as tensões entre a Inglaterra e a França se refletiram em brigas com seu jovem marido. O mentor de Charles, George Villiers, Duque de Buckingham, exacerbou as diferenças do casal. Em 1626, Charles substituiu muitos dos amigos e damas mais próximos de Henrietta Maria por parentes do Duque de Buckingham e Lucy Carlyle, considerada amante do Duque. Em uma carta, Henrietta Maria se expressa com todo o drama que um adolescente pode reunir. Ela reclama que teve que se esconder para escrever para a família, e disse, sou a pessoa mais aflita da terra, e implorou para que falassem com sua mãe e revelassem seus infortúnios. Sua mãe era Maria de Médici, a odiada rainha francesa que controlava Luís XIII com mãos de ferro. Henrietta Maria disse a Charles que não tinha nada a ver com Lucy Carlyle, mas em poucos meses, Lucy se tornou a grande favorita da rainha. Mesmo aos 16 anos, Henrietta Maria era um animal político, e por isso fez da futura amante real de Charles uma aliada, com o objetivo de empregá-la em uma estratégia diplomática pró-francesa. Embora a história do reinado de Charles tenha tradicionalmente recebido um foco masculino, as mulheres ao seu redor eram tão poderosas e fascinantes quanto qualquer outra na corte Tudor. À medida que Henrietta Maria se tornava uma jovem mulher, seu relacionamento com Charles também melhorava. Então, no verão de 1628, ocorreu o assassinato do amplamente odiado Duque de Buckingham. Cartas a Maria de Médici sobre jardins, pinturas, roupas e assuntos de diplomacia agora se voltavam para seu relato pessoal do ataque fatal. Buckingham foi morto com a faca. Ela disse à mãe, suas outras palavras foram, estou morta. Com a morte de Buckingham, o rei e a rainha ficaram ainda mais próximos. E, em 1630,
nasceu o primeiro filho do casal, o futuro Charles II. Os puritanos passaram a ver o profundo amor do casal um pelo outro como uma ameaça. Eles não gostavam do estilo cerimonial do protestantismo que Charles preferia ao calvinismo despojado e culpavam a influência da rainha. Mulheres comuns podem, durante a noite, persuadir seus maridos a dar-lhes vestidos novos. Então a rainha não poderia, por seus discursos noturnos, inclinar o rei ao papismo? Os opositores se perguntavam. Mas isso não era verdade. Charles era um protestante apaixonado, mas isso serviu para marcá-lo. No antigo mito grego e cristão, foram as mulheres que trouxeram mal ao mundo. A feiura simboliza o pecado, e mesmo quando jovem, Henrietta Maria é descrita como se já fosse uma mulher doente na meia-idade, ao mesmo tempo em que é lançada como uma Eva sedutora para Charles, levando o rei ao erro. Quando as reformas religiosas de Charles desencadearam a rebelião na Escócia presbiteriana, os aliados dos rebeldes na Inglaterra usaram a fé católica de Henrietta Maria como meio de se opor ainda mais ao rei. Ela foi difamada dos púlpitos como uma pirralha papista da França. E, quando o ódio contra os católicos atingiu novos patamares, multidões foram enviadas para atacar sua casa. Em fevereiro de 1641, ela escreveu uma carta ao secretário de Estado francês das Relações Exteriores, apavorada com a possibilidade de enfrentar sua ruína na terra. Buckingham a advertira anos antes disso. Havia rainhas na Inglaterra que haviam perdido a cabeça. Agora, sua carta preparava o terreno para sua possível fuga para Paris. No mês seguinte, uma rebelião católica estourou na Irlanda. Os inimigos de Charles usaram os massacres de colonos protestantes para atrair novos recrutas para sua causa, utilizando-se de notícias falsas contando mais histórias de atrocidades e apontando o dedo para a rainha. Em fevereiro de 1642, às vésperas da Guerra Civil, Henrietta Maria partiu para a Holanda. Disse que Charles I foi o único monarca inglês a ser coroado de branco. Para seus partidários, as vestes brancas se tornariam um símbolo de sua inocência. Para seus inimigos, ele era o rei branco da antiga profecia, um tirano condenado. Hoje, a imagem popular de Charles é igualmente extrema, sendo ele um rei fraco e fracassado. No entanto, o verdadeiro Charles era resiliente e corajoso. Ele se mostraria um inimigo difícil de vencer no conflito que se avizinhava. Mas isso teve uma grande ajuda de sua esposa, Henrietta Maria. A rainha não tinha viajado para a Holanda simplesmente para salvar a própria pele, mas para atuar como a principal diplomata de Charles, bem como sua compradora de armas. Foi uma tarefa formidável e, na República Holandesa, ela enfrentou o preconceito antimonarquista. Quando ela tentou vender joias reais, obstáculos foram colocados em seu caminho. Em uma carta, ela advertiu Charles: "Querido coração, você pode me enviar um mandado sob sua mão que me dá plenos poderes para lidar com minhas joias, já que os mercadores dizem que uma mulher não pode vender joias durante a vida de seu marido." Uma vez vendidas as joias, ela ficou confiante de que poderia comprar pólvora, armas e canhões. Charles respondeu rapidamente, e, quando Henrietta Maria começou a usar dinheiro para comprar armas, ela também empregou suas habilidades políticas para minar os esforços do parlamento para obter o apoio europeu para sua causa. A rainha voltou para a Inglaterra em fevereiro de 1643 com homens, dinheiro e armas. Após seu perigoso desembarque em Yorkshire, ela passou meses levantando o moral monarquista no norte, comendo à vista dos soldados e recrutando homens. Os monarquistas ganharam superioridade em Yorkshire no final de junho, quando Charles a chamou para se juntar a ele em sua capital durante a guerra em Oxford. O parlamento enviou a cavalaria para interceptar a rainha e seus homens, mas ela acabou escapando novamente. Depois que a guerra se voltou contra Charles em 1644, Henrietta Maria voltou para a França. E, apesar de estar gravemente doente, provavelmente com tuberculose, ela continuou arrecadando dinheiro e armas. No entanto, o rei teve uma derrota avassaladora em 1645. Sua correspondência foi capturada e as cartas entre Charles e a rainha foram cuidadosamente escolhidas e editadas para provar que ele era mero vassalo de uma esposa católica estrangeira. Aí vocês já sabem, né? A Choquei da época fez a festa. Essas cartas foram publicadas sob o título O Gabinete do Rei Aberto, junto com um comentário retratando Henrietta Maria como uma perversão transgênero da natureza. Apontava para exemplos chocantes de sua masculinidade, como quando você vê que ela marcha à frente de um exército e se autodenomina a generalíssima.
Este, escreveu um jornalista parlamentar, é o querido coração que lhe custou quase 3 reinos, e também o verdadeiro portador das calças. A máxima "procure a mulher" já era válida na Inglaterra quando se procurava onde jogar a culpa pelos fracassos da liderança masculina. Margaret de Anjou havia cavalgado com exércitos em defesa de seu marido durante a Guerra das Rosas. Depois que ele morreu, ele foi julgado santo, enquanto ela foi culpada pelas guerras e condenada por Shakespeare como a loba da França. Depois que os reinos de Charles foram perdidos e ele foi executado, ele também foi considerado santo no reinado de seu filho, Charles II. No entanto, Henrietta Maria, que viveu para ver a restauração de seu filho ao trono inglês e morreu na França em 1669, continua sendo a caricatura da propaganda parlamentar, ou seja, a vítima de nossos contínuos e não reconhecidos preconceitos sexuais. Sua verdadeira culpa, como Charles I reconheceu, foi de ser a esposa do rei. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Estou meio gripado, mas deu de fazer esse vídeo para vocês. Ele também foi muito pedido aqui nos comentários, e espero que vocês gostem. Comente aí se gostaram desse vídeo e não esquece de deixar o like, fechou? Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!